Nesta videoaula, vamos estudar um dos métodos de análise de circuitos, o da superposição de efeitos. Este método é utilizado para a determinação das correntes e tensões em circuitos elétricos com duas ou mais fontes de tensão e que não contenham cargas não lineares, como capacitores, indutores e semicondutores. O método da superposição de efeitos consiste em analisar os circuitos sob o efeito de cada fonte de tensão, individualmente, como se não existissem as demais, e depois sobrepor os efeitos individuais, obtendo os efeitos resultantes com a atuação simultânea das fontes. Vamos ver como funciona esse processo usando como exemplo um circuito onde se apresentam três ramos com resistores que são cargas lineares e duas fontes de tensão. Inicialmente, nomeamos as correntes nos ramos desses circuitos, I1, I2 e I3, e adotamos um sentido aleatório para elas. O próximo passo é considerar o circuito como se houvesse apenas uma fonte, começando pela fonte FA, deixando as demais curto-circuitadas, pois as fontes em condições ideais têm a resistência interna igual a zero. Neste exemplo e nesta condição, nomeamos as correntes que circulariam no circuito se houvesse somente a fonte FA, as correntes I1A, I2A e I3A, com os sentidos de percurso de acordo com a polaridade da fonte FA. O cálculo dessas correntes são feitos com os conhecimentos para circuito simples, considerando as associações entre os resistores, divisões de corrente e de tensão. A corrente I1A é a corrente que passa pela fonte FA, sendo necessário a determinação da resistência equivalente total do circuito para calculá-la. Assim, temos a resistência R2 em paralelo com a R3, cuja resultante está em série com a resistência R1. A corrente I1A será determinada pela tensão em FA e a resistência equivalente do circuito. A corrente I2A, que está no ramo da resistência R2, pode ser calculada pela proporcionalidade com a resistência R3, que forma a associação paralela com ela. Assim, a corrente I1A é dividida proporcionalmente pelas resistências. A corrente I3A é determinada também por essa proporcionalidade. Com a fonte FA, teríamos as correntes I1A com 0,833 amperes, a I2A com 0,5 amperes e a I3A com 0,333 amperes. Feita a análise para a fonte FA, procedemos da mesma forma para a fonte FB, nomeando as correntes nos ramos devidas a essa fonte e os sentidos pertinentes à polaridade. O cálculo das correntes IB será feito como fizemos para a fonte FA. Assim, a corrente I2B é a corrente na fonte, sendo calculada pela tensão e a resistência equivalente total do circuito. As correntes I1B e I3B, que pertencem aos ramos paralelos, podem ser calculadas pela proporcionalidade entre as resistências em paralelo, sendo a corrente I1B proporcional à resistência R1 e a corrente I3B proporcional à resistência R3. Resultado: corrente I1B com 0,333 amperes, I2B com 1 ampere e I3B com 0,667 amperes. Com a atuação individual de todas as fontes concluídas, vamos calcular as correntes resultantes quando todas essas fontes estiverem atuando simultaneamente. Fazemos a superposição das correntes devidas a cada fonte. Neste exemplo, vamos somar, considerando o sentido dessas correntes, as correntes parciais calculadas.
Somamos as correntes IA com as correntes IB, resultantes das fontes FA e FB, respectivamente. Então, observando os valores das correntes parciais e seus sentidos de percurso, calculamos a corrente resultante segundo o sentido adotado no início desse processo. As correntes I1A e I1B têm o mesmo sentido adotado para I1, portanto, somamos os valores, resultando para I1 1,166 amperes. Também as correntes I2A e I2B têm o mesmo sentido adotado para I2, levando à soma dos seus valores, ficando I2 com 1,5 ampere. Já a corrente I3 está composta por I3A e I3B, que têm sentidos opostos. Considerando o sentido adotado no início para I3, a corrente I3B tem valor negativo por ter sentido inverso ao de I3 adotado, sendo o resultado a diferença entre as duas correntes parciais, portanto 0,334 amperes negativo. Finalizando o processo de superposição das correntes, corrigimos os sentidos das correntes com valores negativos. No exemplo usado, as correntes I1 e I2 resultaram positivas, indicando que os sentidos adotados estão corretos. A corrente I3, por sua vez, resultou negativa, devendo ter o seu sentido invertido. Agora vamos aos exercícios. A superposição pode ser utilizada em circuitos com mais fontes e mais ramos. Vamos analisar esse circuito com 2 fontes de tensão e 5 ramos, aplicando esse processo. Iniciamos com a denominação e a adoção dos sentidos das correntes nos ramos. Iniciamos a análise com a fonte FA, curto-circuitando a fonte FB. Sob a atuação desta fonte, temos as correntes I1A, I2A, I3A, I4A e I5A, com os sentidos de percurso mostrados no gráfico, seguindo a polaridade da fonte. E para facilitar a compreensão do circuito, vamos mudar o seu layout para podermos identificar melhor as associações dos resistores e iniciarmos os cálculos das correntes. Com o objetivo inicial de calcular a corrente total na fonte, faremos o agrupamento dos resistores, calculando as associações existentes no circuito. Primeiro, as associações em paralelo entre os resistores R2 e R3 e entre R4 e R5, obtendo 4 ohms entre R2 e R3 e 2 ohms entre R4 e R5. Simplificamos o circuito com a substituição dessas associações pelos respectivos valores equivalentes, ficando então com uma associação em série com o resistor R1 e chegando ao valor resultante de 12 ohms, que é a resistência total do circuito. A partir desse ponto, podemos iniciar a sequência para calcular as correntes nos ramos, iniciando pela corrente na fonte, sendo esta também a corrente I1A, obtendo o valor de 6 amperes. Recompondo o circuito, temos esta corrente de 6 amperes passando pelas associações R2, R3 e R4, R5, permitindo a abertura das associações em paralelo e o cálculo das correntes nesses ramos, as correntes I2A e I3A, e também as correntes I4A e I5A. Fazendo o cálculo proporcional das correntes nos ramos em paralelo, obtemos entre R2 e R3 as correntes I2A e I3A, ambas com 3 amperes, e as correntes I4A e I5A, na associação R4-R5, respectivamente com 2 e 4 amperes. Vistos os efeitos da fonte A,
Faremos o mesmo procedimento para a fonte B, curto-circuitando agora a fonte A, visando calcular as correntes I1B, I2B, I3B, I4B e I5B. Com o procedimento análogo ao que fizemos com o circuito sob a ação da fonte A, reduzimos as associações dos resistores a um valor equivalente, começando pela associação de R1 em série com o paralelismo entre R4 e R5, resultando em 8 ohms. Com a substituição da associação pelo seu valor equivalente, obtemos o novo circuito que apresenta agora outra associação. A resistência equivalente de 8 ohms está agora em paralelo com R2, estando este conjunto em série com R3. Calculada essa associação, temos a resistência equivalente do circuito, com que vamos calcular a corrente na fonte B e demais correntes nos ramos do circuito. Assim, temos I3B com 9 amperes, levando a sequência para o cálculo das demais correntes. Definimos as correntes I2B e IXB calculadas pela proporcionalidade entre as resistências dessa associação, ficando ambas com 4,5 A. Recompondo o circuito, a corrente IXB resulta em I1B e divide-se em I4B e I5B, no paralelo entre R4 e R5, ficando I1B com 4,5 amperes e I4B com 1,5 amperes e I5B com 3 amperes. Feitos os cálculos das correntes correspondentes a cada fonte, vamos fazer a superposição nos ramos de forma a determinar a corrente real, gerada pelas fontes funcionando simultaneamente. Consideramos as correntes devidas à fonte A e também as devidas à fonte B, fazendo a soma algébrica em cada ramo, considerando o sentido das correntes. Considerando o sentido adotado para I1, temos I1A positiva, pois tem o mesmo sentido que I1, e I1B negativa, pois se opõe ao sentido adotado para I1, resultando 1,5 ampere positivo. Desta forma, calculamos as demais correntes I2, I3, I4 e I5, obtendo 7,5 ampere negativo para I2, 6 ampere para I3, meio ampere para I4 e 1 ampere para I5. Para finalizar, analisamos os resultados das correntes, particularmente o sinal algébrico, fazendo a inversão do sentido naquelas que apresentarem sinal negativo. Neste caso, I1, I3, I4 e I5 são positivas, indicando que o sentido adotado no início da resolução estavam corretos. Já I2 resultou um valor negativo, significando que o sentido adotado deve ser invertido. E assim, concluímos o exercício e esta aula sobre a superposição de efeitos. Até a próxima e bons estudos!